Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje ver módulo ou valor absoluto de um número. É uma parte que assim, ela é um pouquinho delicada, a gente tem que entender muito bem o início, tá? Do que a gente vai fazer. Porque se a gente pega o jeito do que a gente vai fazer aqui, tudo flui com naturalidade. E o grande problema vem exatamente nessa definição. Por quê? Porque quando você fala de módulo de valor absoluto, existem duas interpretações. Uma interpretação algébrica e uma interpretação geométrica. Eu vou começar com a interpretação geométrica, porque fica mais fácil da gente entender. Imagine que você tem uma reta real, né? E ela tem uma origem, que a gente chama zero. A origem é o zero. Quando alguém chega para você e fala assim, ó, qual é o módulo? Módulo de 2. São duas barrinhas com 2 lá dentro. Qual é o módulo de 2? O que ele está te perguntando é, qual é a distância do 2 até o zero? Qual a distância do 2 até o zero? 2 unidades. Então, por exemplo, módulo de 3 é qual a distância do número 3 até o zero? 3 unidades. Quando eu te pergunto qual é o módulo de 5, módulo de 5 é a distância do 5 até o zero, que é 5. Beleza? Até aqui? Só que nota isso agora, ó. Qual é o módulo de menos 2? Eu quero saber qual é a distância do menos 2 até o zero. Só que lembra, se eu estou falando de distância, o resultado de uma distância não pode ser negativo. A distância da minha casa até a padaria é menos 1 quilômetro. Não pode ser negativo. Então a distância do menos 2 até o zero é de 2 unidades. Módulo de menos 3 é a distância do menos 3, que está aqui, até o zero, que dá 3. Certo? Módulo de menos 7. Não dá nem para desenhar aqui na reta. Mas é a distância do menos 7 até o zero. Está aqui, ó, 7 unidades. Certo? Entendida a definição geométrica, a interpretação geométrica? Módulo é uma distância. Agora, o que acontece? Existe uma definição algébrica. Uma definição algébrica. Que é quando eu te pergunto, por exemplo, qual é o módulo de x? A maioria das pessoas, quando a gente fala assim, módulo de x, o cara vai lá e responde, x. Não. E olha pra cá. Ó, aqui quem está fazendo o papel do x é o 2. Então, professor, a resposta foi 2. Quem está fazendo o papel do x aqui é o 3. A resposta foi 3. Quem está fazendo o papel do x é o 5. A resposta foi 5. Então, professor, não te disse que é só repetir? É o x mesmo? Módulo de x é x? Não, por causa daqui, ó. Módulo de menos 2. Quem está fazendo o papel do x é o menos 2. E a resposta não foi menos 2. Foi 2. Aqui agora quem está fazendo o papel do x é o menos 3. E a resposta foi 3, positivo. Aqui quem está fazendo o papel do x é o menos 7. E a resposta foi 7. Então o que eu preciso que você entenda? Isso aqui eu preciso que você entenda. Quando dentro do módulo é um número positivo, 2, ou 3, ou 5, como é que eu tirei do módulo? Não foi só repetir o número? Então, olha só, quando dentro do módulo é um número positivo, eu só vou repetir o número. Então, ó, se o x for positivo, maior ou igual a 0, a gente vai só repetir ele. Agora, nota isso aqui, ó, nota isso. Quando dentro do módulo tem um número negativo, a hora que eu tiro do módulo, ó, era menos 2 virou 2. Era menos 3 virou 3. Era menos 7 virou 7. A gente troca o sinal. Então, se o x for um número negativo, menor ou igual a 0, a hora que eu vou tirar do módulo, eu tenho que trocar o sinal dele. Então, vira menos x. Essa é a definição de módulo. Então, módulo de x não é um número, né? Não é sempre módulo de x, não é sempre x, não é só repetir o número. Tá? Não é só repetir o número. Módulo de x, ele pode ser x se o x for positivo. E ele vai ser menos x, tá? Vai ser menos x se o x for um número negativo.
Entendido até aqui? Então o que a gente vai fazer agora? Vários exercícios aqui para treinar módulo. Então vamos lá, primeira questão para a gente completar. Vamos lá. Módulo de 9, 9. Módulo de 5, 5. Módulo de 4, 4. Né? Por quê? Módulo de 9 é qual a distância do 9 até o 0? 9. Módulo de 5, qual a distância do 5 até o 0? 5. Módulo de 4, qual a distância do 4 até o 0? Olha agora, módulo de 0. Qual a distância do 0 até o 0? 0. Pessoal, módulo de menos 9. A distância do menos 9 até o 0 é 9. Módulo de menos 5, a distância do menos 5 até o 0 é 5. Módulo de menos 7, a distância do menos 7 até o 0 é 7. O que eu quero que você entenda é assim, ó. Dentro do módulo era positivo, repete. Dentro do módulo era negativo, troca o sinal. Me ajuda. Módulo de x. Qual é o módulo de x? A primeira coisa que tem que vir à sua cabeça é depende. Pessoal, depende? Depende. Se o x for maior ou igual a 0, for positivo, você repete. Você repete. Se o x for menor ou igual a 0, ou negativo, para tirar do módulo você tem que trocar o sinal. Pessoal, eu não entendo isso. Você fala que tá é menos negativo. Módulo na distância não pode ser negativo. Cuidado. Você tá certo. Módulo, o resultado de um módulo nunca pode ser negativo. O resultado é sempre positivo. Dentro do módulo pode ser negativo. Mas fora o resultado é sempre positivo. Então, professor, menos x é negativo. Não. Eu não estou falando que o x é negativo. Quando você pega um número negativo e põe um menos na frente, você está exatamente transformando ele em positivo. Certo? Então me ajuda aqui. Módulo de x menos 2. E agora? Toda vez que for módulo com uma expressão, com x, com a expressão algébrica, a primeira coisa que você tem que falar é qual é o módulo de x menos 2? Tem que falar depende. E professor, depende do quê? Depende do que está aqui dentro. Se o x menos 2 for positivo, você repete. Se o x menos 2 for negativo, você tem que trocar o sinal. Troca o sinal, vai ficar menos x mais 2. Só que aqui tem um probleminha. A gente nunca vai encontrar o parâmetro como x menos 2. É como se eu tivesse que resolver essa equação. Então é x menos 2 se x maior ou igual a 2. Menos x mais 2 se o x for menor ou igual a 2. Certo? Módulo de 2 menos x, quanto que vale? Primeira coisa que tem que ver na sua cabeça? Depende, isso aí, depende. Se o 2 menos x for maior ou igual a 0, se ele for positivo, se o que está lá dentro é positivo, você repete. Se o que está lá dentro for negativo, você troca o sinal. Menos 2 mais x. Só que lembra que eu não posso deixar assim a condição? Ó. Só que aí você vai me ajudar aqui agora. Ó. Me ajuda, me ajuda. Como é que eu resolvo isso? 2 menos x maior ou igual a 0. Passo o menos x para lá. Fica 2 maior ou igual a x. Só que não é nosso hábito escrever assim. O hábito é escrever o x do lado esquerdo, concorda? Quando eu falo que 2 é maior ou igual a x, ó, 2 é maior ou igual a x, é porque o x é menor ou igual a 2. Se x menor ou igual a 2. E aí você faz a de baixo. Menos 2 mais x. Se... Aí você pode resolver essa, ou você pode fazer só assim, ó. Tá vendo que aqui era x maior ou igual a 0? A outra parte é menor ou igual a 0? Aqui era maior ou igual a 2, aqui é menor ou igual a 2. Aqui é menor ou igual a 2, então o próximo vai ser maior ou igual a 2. Tranquilo até aqui? Agora olha só. Essa letra K é uma propriedade muito importante, que de vez em quando cai em prova, e quando cai muita gente erra, muita gente erra. Que propriedade, professor? Raiz quadrada de x ao quadrado. Vou fazer aqui, ó, pra você enxergar comigo. Se eu te pergunto assim, qual a raiz quadrada de 2 ao quadrado? Ou a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado? A maioria das pessoas fala para fazer assim, ó. Corto 2 com 2, dá 2. Corto 2 com 2, dá menos 2. Cuidado, então. Porque a gente tem que tomar tem que ter uma atenção aqui especial.
Quando aparece esse símbolo, esse radical, e ele está com a raiz quadrada, significa que é sempre um resultado positivo. Isso aqui estaria errado, falar que dá menos 2. Tá? Não pode. Ué, professor, então quando tem assim, menos 2 ao quadrado, eu não posso cortar? Não. Você tem que fazer menos 2 ao quadrado, da raiz quadrada de 4. E como aparece esse símbolo, é a raiz quadrada aritmética. É a raiz quadrada positiva do 4. E a raiz quadrada positiva do 4 dá 2. Dá 2. Tá? O que eu quero que você entenda, tá? O que você tem que gravar disso? Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. E o módulo de x, qual é? Depende. Se o x for maior ou igual a zero, repete. Se o x, que é o que está lá dentro, for menor ou igual a zero, troca o sinal. Tranquilo até aqui? E aí a gente chega num tipo de equação, que aqui já começa a cair em prova. Assim já começa a aparecer nas provas aí de vestibular que você vai fazer, pedindo para resolver uma equação dessa. Vou te fazer algumas perguntas aqui, que a gente já fez. Qual é o módulo de 9? 9. Qual é o módulo de menos 9? Também é 9. Concordam? Então se eu te falar assim, ó, módulo de A é 9. Módulo de alguma coisa é 9. Quem é essa alguma coisa? Quem é esse A? Ele pode ser o 9, porque o módulo de 9 é 9, e pode ser o menos 9, porque o módulo de menos 9 também dá 9. Vocês concordam? Então ele pode ser 9 ou pode ser menos 9. Então, quando aparece assim, ó, módulo de 6x mais 15 igual a 18, presta atenção. Esse cara aqui está fazendo o papel do A. Então é como se fosse assim, ó, módulo de alguém, módulo de alguma coisa está dando 18. Quem é essa alguma coisa? Pode ser o 18 ou pode ser menos 18. Menos 18. E eu vou resolver, ó. 6x igual a 3 ou 6x igual a menos 33. X é 3 sobre 6, que é 1 meio. 1 meio. X é igual a menos 33 sobre 6, que simplificando por 3 dá menos 11 sobre 2. Então a nossa solução da equação é 1 meio e menos 11 sobre 2. Aí alguns alunos chegam e falam assim, professor, não pode ser negativo. Cuidado. Esse menos 11 sobre 2 não é o valor de x? Não é o valor de x? O x não está dentro do módulo. Dentro do módulo pode ter coisa negativa? Pode. Dentro do módulo pode ser negativo, não tem problema nenhum. Tá? O que não poderia é o resultado de um módulo dar negativo. Aí não poderia. Tá bom? Questão 3. Aí já assusta. Módulo de x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 7x menos 1. Esse módulo mais 4 igual a zero. Primeira coisa, eu vou passar o 4 para lá, para ficar igualado. Menos 5x quadrado mais 7x menos 1. E módulo igual a menos 4, certo? Me ajuda? A gente acabou de fazer aqui, ó. Quando o módulo de alguma coisa era 18, é porque essa alguma coisa ou era 18 ou era menos 18. Quando é que o módulo de alguma coisa dá menos 4? Professor, já sei, quando essa coisa é 4 ou menos 4? Não. Aí é definição. O que era módulo? Eu comecei a aula falando que módulo era uma distância. A distância, o resultado de uma distância nunca pode ser menos 4, nunca pode ser negativo. Então, módulo de alguém, menos 4. Quem é esse alguém? Não existe. Não existe nenhum número que você faz o módulo e dê menos 4. Então, portanto, qual seria a solução dessa equação? Vazio. Seria o conjunto vazio. Então, vamos lá. Questão número 4, pede para resolver a equação. Ó, presta atenção comigo. Aqui tem uma propriedade que a gente já fez hoje. Lembra que eu falei, ó, observação aí para você lembrar, ó, raiz de x ao quadrado é o que mesmo? Módulo de x. Olha só. Raiz de alguma coisa ao quadrado. Se a raiz de alguma coisa ao quadrado, raiz de x quadrado não é módulo de x? Então, raiz de alguma coisa ao quadrado é o módulo dessa alguma coisa. Módulo
de 5x mais 12. Agora me ajuda que a gente acabou de fazer, a gente fez a questão 2 a mesma coisa. Me ajuda aqui. Módulo de 5 mais 12x é 41. Então o módulo de alguém está dando 41. Quem é esse alguém? Quem é esse 5 mais 12x? Ele pode ser o 41. Ou 5 mais 12x pode ser menos 41. Vamos resolver. 12x igual a 36, x é 3. 12x é menos 46. Divide os dois lados por 2. 6x é menos 23. X é menos 23 sobre 6. Então a nossa solução aqui, 3 e menos 23 sobre 6. Tranquilo até aqui? Só que agora a gente vai ver um caso que aqui começa a despencar nas provas. Mas despenca nas provas. Que é quando a gente tem equação que ou tem mais de um módulo, ou é uma expressão envolvendo módulos. Que, por exemplo, aqui nesse caso tem 2 módulos e é uma expressão envolvendo módulos, né? Aqui, se eu fosse parar para fazer pela definição, porque não é módulo igual a alguma coisa tão rápido. Não é módulo de x igual a 41, né? Para eu só fazer rápido. Tem uma expressão, é diferente. Por quê? Porque lembra, se eu fosse te perguntar, a gente até fez módulo de x menos 2, a gente fez da primeira questão. Você me respondeu que depende. Se o x for maior do que 2 é um jeito. Se o x for menor do que 2 é outro. Porque se o x menos 2 for positivo é de um jeito. Se o x menos 2 for negativo é de outro. Tem 2 opções para esse módulo. E para esse? Para esse também tem 2. 2 em um, 2 em outro, não seriam 4 possibilidades? Eu teria que fazer 4 questões diferentes. Teria que fazer 4 questões diferentes. Certo? Então não vai dar certo fazer isso. Me ajuda aqui. Não é que não dá certo, tá? Mas é porque eu particularmente não faço, porque eu acho muito trabalhoso e você corre o risco de errar. O que eu costumo fazer? Eu crio uma retona aqui, ó, uma retona. E nessa reta, eu vou marcar os valores de x que fazem os módulos darem zero. Professor, não entendi. Por exemplo, qual é o valor de x aqui? Quem tem que entrar no lugar do x para aqui dentro dar zero? Por exemplo, se eu colocar x igual a 5, 5 menos 2 vai dar zero? Não. Tem que ser x igual a 2, concorda? X igual a 2. Agora aqui, módulo de x mais 1. Pessoal, quem tem que entrar no lugar do x aqui para dar zero? Tem que ser um menos 1, certo? Vou colocar uma barrinha aqui assim, nesse menos 1, e vou colocar uma barrinha aqui no 2. Beleza? Uma barrinha no menos 1, uma barrinha no 2. Vou só agora copiar as expressões, onde tiver módulo, eu vou colocar parênteses, que já já a gente vai preencher. Ó. Copia as expressões, onde tiver módulo, você coloca parênteses, tá? E aí, como é que eu faço? Eu faço assim. Eu vou ter que preencher cada região. Vou começar por essa, tá? Por essa. Ah, professor, posso começar por outra? Pode, você que escolhe. Essa região, você concorda que só vale? É uma reta. Então ela só vale para números maiores do que 2. Então você vai escolher um número maior do que 2. Professor, qual? Pode escolher qualquer um. Maior que 2. 3, 4, 5, 6, 10, 1 milhão. 2,7. Eu escolho o primeiro inteiro que vem. Por quê? Para os números ficarem menores. Então, por exemplo, para frente do 2, eu vou escolher o 3. Tá? Vou escolher o 3. Quando eu coloco o 3 no lugar do x, olha o que acontece. 3 menos 2 dá 1. Ah, pessoal, eu pensei no 4. 4 menos 2 dá 2. Eu pensei no 10. 10 menos 2 dá 8. Não interessa, é positivo, você concorda? Quando o que está dentro do módulo é positivo, a gente só repete. Lembra quando o que está dentro do módulo é positivo, a gente só repete? Vamos ver para esse módulo. Escolhe o 3. 3 mais 1, 4. Escolhi o 4. 4 mais 1, 5. 10. 10 mais 1, 11. É tudo positivo. Repete também. Repete também. Beleza? Agora aqui, entre menos 1 e 2, entre o menos 1 e o 2, eu vou escolher, por exemplo, o 0. Porque o 0 é o mais fácil de fazer conta. Então, entre o menos 1 e o 2, eu escolho o 0. 0 menos 2. Dá positivo ou negativo? Dá negativo. Se deu negativo, como é que eu tiro um número negativo do módulo? Você troca o sinal.
0 mais 1 dá 1. É positivo, você repete. Agora, ó, escolhe um número antes do menos 1. Pode ser menos 2, menos 3, menos 4, menos 10. Vou escolher o menos 2. Menos 2 com menos 2 dá menos 4, que é negativo. Negativo eu tenho que trocar o sinal. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Eu tenho que trocar o sinal. E agora? E agora eu resolvo cada uma delas. Ó. X menos 2 menos x ao quadrado menos x igual a 2. Aqui vai ficar o x e o menos x eu posso cortar, né? X e o menos x eu corto. Vou jogar o menos 2 para lá. Menos x ao quadrado é 4. X ao quadrado é menos 4. Quem é que elevado ao quadrado dá menos 4? Ninguém, não existe. Nenhum número real elevado ao quadrado pode dar negativo. Agora me ajuda aqui. Essa aqui. Menos x mais 2, menos x ao quadrado, menos x igual a 2. Ó, essa daqui dá para melhorar bem. Eu posso cortar o 2 com 2. Fica menos x quadrado menos 2x igual a 0. Vou colocar o menos x no fator comum em evidência. Fica x mais 2. Quando é que uma multiplicação dá zero? Quando um dos termos é zero. Ou x é zero, ou x mais 2 é zero, que é x igual a menos 2. Por favor, presta muita atenção, porque aqui tem uma das grandes vantagens desse método, que você já verifica se valem ou não as respostas. Zero. Eu não estou fazendo na região que vai do menos 1 até o 2. Zero tá entre menos 1 e 2? Tá, vale. Menos 2, que a gente também achou como resposta, tá entre menos 1 e 2? Não, menos 2 está aqui antes do menos 1. Então ele não vale como resposta. Tá? Ó, menos x mais 2, mais x quadrado, mais x igual a 2. Vou cortar o 2 com 2. O menos x some com mais x. Fica x ao quadrado igual a 0. Quem é que elevado ao quadrado dá 0? X é 0. Vai. 0 vale nesse caso aqui? Nesse caso aqui o 0 não vale. Por quê? Porque não é a região antes do menos 1. Então só valem valores menores que menos 1. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. 0 não valeria. Então a única solução dessa equação toda foi esse 0 que a gente achou aqui no meio. Toda vez que você tiver expressões com módulo, você vai montar essa retona. Vai colocar aqui na reta os valores de x que fazem os módulos darem 0. Vai repetir onde tinha módulo colocando parênteses e vai preencher. Esse método ele é maravilhoso por um motivo. Ele vale para equação, ele vale para inequação, ele vale para função e ele vale para verificar suas respostas sem você ter que ficar lembrando de tudo. Beleza? Vamos fazer mais duas dessa para a gente treinar, ó. Expressão que tem módulos, cria a retona. E lembra o que a gente marca na reta? Os valores de x que fazem os módulos darem 0. Ó, quem é que faz esse módulo dar 0? É o 3. É o 3. Quem é que faz esse módulo aqui dar 0? É o menos 2. Aí você cria uma barrinha, onde repete as expressões, onde tiver módulo, põe parênteses para preencher. Ó. Onde tiver módulo, você coloca parênteses para preencher. O resto você copia igualzinho. Tá? Copia igualzinho para não ter erro. Me ajuda aí, me ajuda aí. E vamos começar por essa região. Eu tenho por hábito sempre começar por aqui, mas você pode escolher. Números maiores do que 3, por exemplo, 4. Por exemplo, 4. Quando eu coloco 4 no lugar do x, aqui dentro, concorda que fica 1 positivo? Ah, a pessoa escolheu 10. 10 menos 3 dá 7, que também é positivo. Positivo, para tirar do módulo, você repete. Eu escolhi o 4. 4 mais 2 dá 6, que é positivo, então repete. Escolhe um número agora entre menos 2 e 3. Eu vou escolher o 0. Quando eu coloco 0 no lugar do x, aqui dentro dá negativo. Menos x mais 3. Eu troco o sinal porque deu negativo. 0 mais 2 é positivo. Você repete. Repete. Aqui agora, antes do menos 2, por exemplo, menos 3. Menos 3 com menos 3 dá menos 6. É negativo, troca o sinal. Menos 3 mais 2 é negativo, troca o sinal. E agora sai resolvendo.
Só que vamos ser rápidos. Menos x, menos 2x, menos 7x. Já juntei. 3 com menos 2 dá 1. Isso é igual a 0. 1 é igual a 7x. X é 1 sobre 7. Perguntinha pra você. Vale ou não? Não vale. Por quê, professor? Porque um sétimo é um número positivo. E aqui só valem números menores que menos 2. Beleza? Vamos fazer a próxima. Na próxima já tem uma coisa boa. O menos x e o mais x já cortam. Então ficou 3 mais 2, 5. Menos 5x é 0. Joga pra lá. 5 igual a 5x. X é 1. Perguntinha. Vale? Essa vale. Por quê? Porque 1 tá entre menos 2 e 3. Agora vamos lá. X dá, x mais x, 2x. Menos 5x dá menos 3x. Menos 3 mais 2 dá menos 1 igual a 0. Menos 3x igual a 1. X igual a menos 1/3. O que não pode. Por quê? Por que não pode? Não pode porque menos 1/3 é negativo. E só valem números maiores que 3. Portanto, nossa única solução aqui é o númerozinho 1. Vamos lá, mais uma. Pra gente treinar isso mesmo. Tem que ser exaustão isso aqui. Me ajuda aí. Quem é que tem que entrar no lugar do x aqui para zerar o módulo? Se você não souber de cabeça, é o 4. Mas se você não souber, você pega. 2x menos 8 é 0. 2x é 8, x é 4. Aí você vai lá e marca o 4. Agora, quem é que zera esse módulo? Quem tem que entrar no lugar do x para zerar esse módulo é o menos 3. Põe as barrinhas. Copia. Onde tiver módulo, põe parênteses para você preencher depois. Onde tiver módulo, parênteses para você preencher depois. Beleza? Vai, me ajuda agora. Para frente do 4, por exemplo, 5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 8 dá 2. Positivo, eu vou lá e repito. 5 mais 3, 8. Positivo, eu vou lá e repito. Escolhe um número entre menos 3 e 4. Eu vou escolher o 0. 2 vezes 0, 0. Menos 8 dá menos 8. Opa, deu negativo. Quando é negativo, para tirar do módulo, a gente tem que trocar o sinalzinho. Eu escolhi o 0. 0 mais 3 dá 3 positivo. Repete, repete. Escolhe o número aí antes do menos 3. Por exemplo, menos 4. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos 8 com menos 8 dá menos 16. É negativo. Troca o sinal. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Troca o sinal. E aí agora a gente vai sair resolvendo. Menos 2x menos x dá menos 3x. 8 menos 3 dá 5, igual a 4. Menos 3x é menos 1. X é 1/3. X é 1/3. Pode? Não pode 1/3. Por que não pode? Porque ele não é menor que menos 3. Vamos pro próximo. Menos 2x mais x dá menos x. 8 mais 3 dá 11. Isso é igual a 4. Menos x é igual a menos 7. Porque 4 menos 11 dá menos 7. X é 7. Pode x igual a 7? Não. Por quê, professor? Porque ele não está entre menos 3 e 4. Não pode. E essa? 2x mais x, 3x. Menos 8 mais 3 dá menos 5, igual a 4. 3x igual a 9. X igual a 3. Pode? Também não, porque nessa região só podem números maiores do que 4. Pessoal, não vale nada aqui. Então, qual a nossa solução? Vazio. Bom, vamos ver agora as inequações. Presta atenção aqui um pouquinho. Quando a gente tinha equação, esquece aqui que é inequação, esquece inequação, põe equação. O que eu estou te perguntando? Módulo de alguma coisa tem que dar 9. Geometricamente falando, você concorda que eu estaria te pedindo quais são os números cuja distância até o zero dá exatamente 9? Poderia ser um 9 ou poderia ser um menos 9. Distância do 9 até o 0 é 9, do menos 9 até o 0 é 9. Se fosse igualdade. Então a igualdade é ponto. O problema é que no enunciado não estava assim. Tá menor que 9. Ou seja, quais são os números cuja distância até a origem é menos do que 9? Vale esse cara?
Vale. A distância dele, ó. A distância do 9 ao 0 é 9. Esse cara tá mais perto do 0, então é menos. Esse. Concorda? Mas também vale. Esse. Todos esses aqui também valem? Me fala uma coisa. Pode ser qualquer número que esteja entre o menos 9 e o mais 9, concordam? Então isso que está aqui dentro, 2x menos 1, tem que ficar entre menos 9 e 9. E aí são equações encadeadas que a gente já viu de primeiro grau. O que eu faço com esse... Se não tivesse essa parte, o que eu faria com menos 1? Não jogaria para lá como mais 1? Essa aqui agora, eu pegaria o menos 1 e jogaria para o outro lado como mais 1. Então vou jogar como mais 1 para os dois lados. Menos 8, menor que 2x, menor que 10. E agora passo 2 dividindo para os dois lados. Menos 4, menor que x, menor que 5. Beleza? Resolvemos a equação. Tranquilo? Agora aqui. Módulo de 2x mais 3 maior ou igual a 5. Se fosse igualdade, se fosse igual, eu estaria te pedindo quais são os números cuja distância até o zero dá exatamente 5. Seria o 5. E seria o menos 5, concorda? Presta atenção nisso agora. Eu estou te pedindo números cuja distância é maior ou igual a 5. Tem que estar mais longe do zero. Mais longe do zero não é aqui, ó. Ou aqui, ó. Esses caras estão mais longe do zero. Então, o que está aqui dentro, 2x mais 3, é maior ou igual a 5. Ou, o que está lá dentro, é menor ou igual a menos 5. 2x maior ou igual a 2. X maior ou igual a 1. 2x menor ou igual a menos 8. X menor ou igual a menos 4. Certo? Só que de vez em quando aparece assim. O que é isso, pessoal? Expressões que tem módulo. Lembra o jeito de fazer quando tem expressões que tem módulo? Retona, retona. Vai, me ajuda. Qual é o valor de x que faz esse módulo dar zero? Menos 3. Qual é o valor de x que faz esse módulo dar zero? É o 1. Copia, faz as barrinhas e copia. Onde tem módulo, coloca parênteses para você repetir. Onde tem módulo, coloca parênteses para você repetir. Certo? Vai, me ajuda, me ajuda. Escolhe um número aí maior do que 1. Por exemplo, 2. 2 mais 3 dá 5. É positivo, você repete. 1 menos 2 é negativo. Troca o sinal, vira menos 1 mais x. Escolhe um número entre menos 3 e 1. Por exemplo, 0. 0 aqui, ó, fica positivo. Você repete. 0 aqui no lugar do x fica positivo. 1 menos 0 dá 1. Repete. Escolhe um número menor que menos 3. Ah, pessoal, menos 1 milhão. Não, menos 4, né? Mas pode ser menos 1 milhão, tá? Menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Negativo, troca o sinal. 1 menos menos 4. 1 menos menos 4 é 1 mais 4, que é 5. É positivo, você repete. Então vamos ter que resolver, ó. Menos x menos 3. Menos 1 mais x menor ou igual a 0. Pessoal, olha o que aconteceu, ó. Sumiu o x. Menos 4. É menor ou igual a 0? Pessoal, não, porque não é igual. Calma. Ó, eu falei menor ou igual. Se eu falar assim, ah, hoje eu vou jantar sushi ou salada. Se eu comer sushi, eu cumpri o que eu falei? Se eu comer salada, eu cumpri o que eu falei? Se eu fizer os dois, eu cumpri o que eu falei? Sim. Então, menos 4, embora não seja igual a 0, ele é menor do que 0. Isso é uma verdade. Isso é verdade. Se você chegou a uma verdade que não depende do x, que o x sumiu, quer dizer que vale essa região toda. Tudo isso aqui é solução. Qualquer número aqui nessa região é solução. Qualquer x, porque é verdade sempre. Menos 4 é sempre menor ou igual a 0. Agora vamos para do meio. X mais 3. Menos 1 mais x menor ou igual a 0. 2x mais 2 menor ou igual a 0. 2x menor ou igual a menos 2. X menor ou igual a menos 1. X é menor ou igual a menos 1. E aí, professor? E aí que vale do menos 1 para trás, menor ou igual. Vamos lá resolver a última.
x mais 3, menos com menos dá mais 1, menos x, menor ou igual a zero. Corto x com menos x. 4 menor ou igual a zero. Pessoal, 4 é menor que zero? Não. 4 é igual a zero? Não. Então isso aqui é mentira. Se você chegou numa mentira, não vale nada dessa região. Para saber como dar a resposta, você olha para o que você pintou na reta. O que está pintado na reta? Qualquer coisa antes do menos 1 para trás. Então, solução. X pertence aos reais. Tal que x é menor ou igual a menos 1. Beleza? Pessoal, a gente vai ver agora a função modular. O que tem a mais? A gente já viu a equação, viu a inequação, aprendeu o método da reta. É a mesma coisa, tá? Só que a diferença quando você trata de função é que você tem que saber fazer gráfico. Então a gente vai ter que aprender a fazer o gráfico de uma função dessa, de uma função dessa. Pessoal, como é que a gente faz isso? A parte inicial é a mesma. É a expressão que tem módulo. Criar reta. E me fala uma coisa aí. Qual é o valor de x que faz esse módulo dar zero? Menos 1. Cria uma barrinha. F de x. Onde tiver módulo, parênteses. Onde tiver módulo, parênteses. Escolhe aí um número maior que menos 1. Maior que menos 1. Por exemplo, 0. Quando eu coloco 0, 0 mais 1 é positivo. Repete. Antes do menos 1, por exemplo, menos 2. Menos 2 mais 1 é negativo. Troca os sinais. Certo? E aí você deixa f de x igual a menos x mais 1 e f de x igual a x mais 3. Pessoal, mas são duas funções? Sim. Sim. Uma do menos 1 para frente, outra do menos 1 para trás. Então, na hora de fazer o gráfico, eu, além de traçar os eixos, eu tenho que saber que tem um lugar que é muito, muito, muito importante, que é esse menos 1. Porque nesse menos 1 é onde trocam as funções. Quer ver? Primeiro, vamos fazer essa. Isso aqui, ó, é uma função de qual grau? Função de primeiro grau. Função de primeiro grau. E o gráfico da função de primeiro grau é uma reta. Uma reta eu preciso de 2 pontos. Quais? Os que você quiser, desde que você pegue x do menos 1 para frente. Por exemplo, se o x for o menos 1, se x for menos 1 mais 3 dá 2. Então, quando o x é menos 1, o y é 2. Escolhe outro. Por exemplo, quando o x for 0. Quando o x for 0, 0 mais 3 dá 3. Tá aqui. Já une os 2 pontos, ó. Funçãozinha crescente. Beleza? Agora aqui essa vale do menos 1 para trás. É uma função de primeiro grau. Crescente ou decrescente? Essa é decrescente, porque o a, que é quem multiplica o x, é negativo. Como eu sei que é função de primeiro grau, o gráfico é uma reta, para fazer uma reta eu preciso de 2 pontos? Vai, me ajuda. Quando o x é menos 1, menos 1 dá 1. 1 mais 1 deu 2. Tá aqui. Agora escolhe outro. Por exemplo, x igual a menos 2. Menos 2 dá 2. 2 mais 1 dá 3. Opa, tá aqui. Une os 2 pontos. Funçãozinha. Pronto, a gente acabou de fazer a função modular. Aprendeu a fazer gráfico. Só que o cara pode te perguntar algumas coisas. Principal que ele pode te perguntar, pode perguntar domínio, contradomínio, que está no enunciado. Mas o principal, que é onde pega, é quando ele te pergunta a imagem. O que é a imagem de uma função? Imagens são os valores que o y realmente assume. E para saber fazer imagem, eu preciso saber fazer gráfico. E se eu preciso de saber fazer gráfico, tá? Eu fiz a função modular. Olha para mim nesse gráfico e fala para mim quais valores o y assume. É como se eu espremesse o gráfico no eixo y. Se você espreme o gráfico no eixo y, você só não vai achar do 2 para cima, y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a 2. Beleza? Então vamos fazer a 9 ali, vai. G de x igual a módulo de x menos 1 mais módulo de x menos 3 menos 4. Eu coloquei aqui G de RR só pra gente lembrar que ele pode te perguntar isso aqui, ó. O que isso significa de uma função? Domínio. E isso aqui, contradomínio, tá?
Mas não é uma expressão que tem módulo? Vai, retona neles, retona, pessoal, não tem outra. Vai, me ajuda. Quem é que faz esse módulo dar zero? É o 1. Quem é que faz esse módulo dar zero? É o 3. Ó, aqui eu vou ter que escrever em 2 linhas, tá? G de x igual módulo mais. Módulo, eu ponho parênteses, menos 4. G de x, módulo mais. Módulo menos 4. G de x, módulo mais módulo menos 4. Me ajuda. Escolhe aí números maiores do que 3. 4, 5, 6. Se eu coloco 4 aqui, é positivo ou negativo? Positivo, repete. 4 menos 3, positivo, repete. Escolhe um número entre 1 e 3. Por exemplo, 2. 2 menos 1, positivo, repete. 2 menos 3, aí dá negativo, então troca o sinal. Menos x mais 3. Antes do 1, por exemplo, 0. 0 menos 1, negativo. Troca o sinal. 0 menos 3, negativo. Troca o sinal. Pessoal, então vão ser 3 funções? Só que a gente vai tentar juntar aqui mais rápido, ó. G de x igual, me ajuda. Menos x com menos x dá menos 2x. 1 mais 3, 4, menos 4 cancela. Acabou aqui essa, ó. Essa é a primeira função. G de x igual, me ajuda. Olha essa, olha essa. X e menos x cancelam. Fica menos 1 mais 3 dá 2. 2 menos 4 dá menos 2. E g de x aqui, ó. X mais x, 2x. Menos 1 com menos 3, menos 4 com menos 4, menos 8. Pessoal, então são 3 funções, né? 3 funções. Na hora de fazer o gráfico, eu tenho que ficar muito esperto. Porque tem uns pontos ali que são importantes. Quais? O 1 e o 3. O 1 e o 3. Me ajuda? Vamos começar por essa, ó. Isso aqui é uma função de qual grau, pessoal? Primeiro grau, gráfico de uma função do primeiro grau, uma reta. Nesse caso, crescente ou decrescente? Crescente, porque o A é positivo. Eu preciso de 2 pontos por uma reta. Eu vou escolher o 3. 2 vezes 3 dá 6. Menos 8 dá menos 2. Ó. Quando o x é 3, o y é menos 2. Tá aqui. E quando o x for 4, por exemplo? Escolhe x igual a 4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Tá aqui, ó. Primeiro gráfico já foi. Vamos agora para esse aqui, ó. Vou lá para outra ponta. Deixo do meio para o final. G de x igual a menos 2x. O gráfico também é uma reta, porque também é uma função de primeiro grau, só que nesse caso decrescente, porque o A é negativo. Preciso de 2 pontos. Quando o x é 1? Quando o x é 1, o y é menos 2. Tá aqui, ó. Quando o x é 0, menos 2 vezes 0 dá 0. Ó. Beleza? E agora, pessoal, faltou a do meio. Que é isso? Isso é função de primeiro grau? Não tem x. Então isso não é função de primeiro grau, não tem o x lá. O que é isso? Isso é uma função constante, quer dizer que o y é sempre menos 2. Mas ele é sempre menos 1, menos 2, quando tiver do 1 até o 3. Aqui, ó. E aí, a gente acabou de fazer o seu gráfico. Vamos só para treinar? Imagem. Y pertence aos reais, tá o quê? Quais valores você está vendo para o y? Você está vendo o y menos 10, menos 20, menos 30? Não! Agora, o y pode ser 10 positivo? Pode, ó, continua crescendo. Então o y é do menos 2 para cima, maior ou igual a menos 2. Então por hoje a gente encerra aqui. Bons estudos para vocês.